Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos aqui do nosso canal do Facebook, ADM Parque Iracema, com a gloriosa paz do Senhor. Desejar a todos já uma boa noite, que Deus possa abençoá-los cada dia mais na presença de Deus. Nós estamos hoje à noite dando início a um quadro aqui do nosso canal no Facebook, que tem por tema A Bíblia Fala. E nesse quadro nós temos que entender um pouco mais do que a palavra de Deus nos diz sobre alguns assuntos que discorrem sobre o nosso dia a dia. E nessa noite nós temos um tema muito propício, que é o desafio de uma igreja durante essa pandemia que nós estamos vivendo. Como a igreja está se comportando e como ela deve comportar-se sobre e como é esta pandemia. E hoje à noite eu tenho aqui, com muito prazer, com muita alegria, de entrevistar o nosso presbítero, o nosso dirigente local aqui do Parque Iracema, o nosso presbítero Odair Nascimento. Hoje à noite nós vamos entrevistá-lo, saber um pouco mais da sua história, e ele vai discorrer também sobre o assunto de hoje à noite. Pastor Odair, se apresente nessa noite para nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor aqui no nosso Facebook. Quem é Odair José Nascimento? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, dizendo para os irmãos aqui do Parque Iracema, todo mundo já nos conhece, mas pode ter alguém de fora que ainda não me conhece. Eu sou o presbítero Odair, sirvo a Deus, a igreja Assembleia de Deus Tempo Central aqui de Messejana, e já é a terceira congregação que eu estou dirigindo, e hoje atualmente estou dirigindo esta linda congregação aqui do Parque Iracema pela misericórdia e a graça de Deus. Amém? Pastor Odair, já que o senhor é hoje nosso convidado, hoje de primórdia, né? O nosso plano piloto, o nosso programa piloto, e nada melhor do que entrevistar o nosso dirigente. Então hoje você vai ficar na incumbência de fazer uma oração para nós iniciarmos nessa noite com a presença de Deus que estamos tanto precisando, não é verdade? Por favor, orem por nós iniciando. Meus irmãos, nós vamos orar. Os irmãos não ignorem nós orar sentado, porque os irmãos programaram aqui o celular e os computadores para pegar nossas imagens sentado. Mas de qualquer forma o Senhor vai ouvir sim a nossa oração. Isso não importa, o que importa é fazermos com fé, com determinação. Amém? Oremos. Soberano Deus, nosso eterno, nosso poderoso Pai, meu Senhor, nós estamos gratos a Ti por ter até esse momento nos conservado na Tua presença, com saúde, alegre, com firmeza, louvando e engrandecendo ao Teu nome. Pai eterno, Pai santo, eu te peço no nome de Jesus, que venha abençoar a tua igreja aqui no Parque Iracema, derrama da tua graça sobre o teu povo, vem sarar as enfermidades, vem, meu Senhor, nos imunizar no teu sangue. Também quero te pedir por todos aqueles, meu Senhor, que nesse momento estão nos assistindo, meu Senhor, através do Facebook, que os teus servos possam nesta noite, aleluia, se fortalecer mais e mais na tua presença. Deus eterno, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Odair, nós estamos vivendo em uma época difícil, estamos vivendo uma época apocalíptica, querendo ou não, estamos vivendo uma época apocalíptica no sentido da palavra em si, e nós temos observado alguns comportamentos da igreja no seu âmbito eclesiástico, na questão de união, na questão de espiritualidade, na questão de dízimo, na questão espiritual, e isso tem gerado uma modificação na questão do trabalhar da igreja. E eu escolhi um tema nessa noite, um versículo que se encontra no Salmos, capítulo de número 106, Salmo de número 106, e verso de número 29,
que eu vou usar aqui a versão King James, mas existe uma tradução, a Almeida atualizada, que vai falar um pouquinho até mais esclarecedor. Mas na King James assim: assim eles o provocaram a ira com as suas obras, invenções, e a peste desceu sobre eles. Em outra tradução vai falar que a epidemia desceu sobre eles, por causa que provocaram a ira de Deus. E esse Salmo 106 vai falar sobre que o povo não adorava a Deus e zombavam da cara de Deus. E Deus teve um momento que se chegou para a nação com pestes, com fome, com guerra e com cativeiro. Por que eu escolhi este versículo para hoje? Porque, pastor, nós estamos vivendo, não sei se o senhor concorda comigo, uma época que, se a igreja não estivesse dormindo, ela estava com sono profundo. Porque nunca se viu uma época de tanta zombaria em questão religiosa na cara de Deus. Nunca se viveu uma época de tanta profanação do sagrado como se vivemos nessas últimas décadas. Nunca se viu tanta imundícia dentro e fora do nosso meio evangélico como se vemos agora. De repente surge um vírus lá da China, trabalhado nos laboratórios da China. Por algum motivo se vazou daquele laboratório, surgiu aparentemente com alimentação, se misturou-se e surgiu essa pandemia que nós temos hoje. Nós temos que trabalhar com duas formas de pensar. Primeiro, se isso foi Deus. Segundo, é a permissão de Deus. Não tem como fugir do critério divino sobre esta pandemia que estamos vivendo agora. Dentro desse conceito, qual é a sua ideia na questão do que estamos vivendo o agora, sobre essa pandemia, na sua visão? Primeiro, a visão pastoral e a visão de cidadão. Como está a sua visão agora nesse exato momento? São uma pergunta que ela é muito necessária, né? Como cidadão, vamos responder logo por aqui. Como cidadão, eu posso ver essa situação assim de uma forma generalizada, porque o que está acontecendo não é só num bairro, não é só no município, nem no estado, nem num país, mas isso já tem atingido muitos países do mundo. Então, como cidadão, o que eu posso ver dentro desse contexto tremendo que está acontecendo aí, dessa peste que está assolando a humanidade, é um descaso muito grande na questão política. Como cidadão, eu vejo uma questão muito grande, porque hoje eu estava até assistindo um noticiário que as pessoas estão ignorando, porque estão politicando até um medicamento que supostamente poderá... que pode prevenir. Pode prevenir. Pode ajudar na recuperação, né? Como cidadão, eu lamento por esse lado, por nossos governantes não ter, vamos dizer assim, essa visão, enquanto um quer de uma forma, outro quer de outra. Então, isso eu acho que dificulta mais ainda para a sociedade viver tranquilo. Você vê os noticiários hoje, a mídia vende muito essa questão de mortandade, de números de infectados. Então, como cidadão, isso me lamenta, tá entendendo? Sim. Eu acho que o momento é de era para se haver uma união dos poderes. Eu acho que os poderes tinham que se unir mais para poder combater essa pandemia que está acontecendo. E no outro lado, no sentido de liderança, como um simples dirigente de uma congregação, de um dirigente da igreja, o que me traz a meditar é que dentro de tudo isso existe uma providência. Eu sei que houve uma permissão de Deus, porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. Tudo acontece, né? Até porque quando Deus queria tratar a situação com o povo no passado, inclusive o povo de Israel, era através de juízo. Quando ele desobedecia, aí vinha peste, vinha fome e guerras. E era assim, pelo lado espiritual, eu vejo dessa forma. A gente sabe que em toda a palavra do Senhor, que nós podemos ver
em alguns casos, na maioria das vezes, mas em todos os casos, se não estiver enganado, Deus tratou com o povo com pestes. Era furúnculos, eram as doenças que vinham na pele, com tumores, com chagas, com todo tipo de pandemia. E Deus tratava com as pessoas com o termo da parte de doenças, na questão de estar ali, porque o povo pudesse entender que ele que comandava a natureza. Nessa questão do coronavírus, ali que está ali, nós vemos agora que é Deus que está tratando com a raça humana nessa questão de pandemia, para que a humanidade perceba alguma coisa, que a palavra se cumprindo? Eu não posso afirmar que realmente é Deus, eu não posso afirmar assim. Agora que dentro de tudo isso aí, dentro de toda essa questão do que está acontecendo com a humanidade, eu só sei de uma coisa, é que muitas pessoas vão refletir das oportunidades que perderam de estar mais perto do Senhor, de servir com mais retidão, de ser mais próximo uns com os outros. Eu vejo por esse lado aí, e desta forma eu acredito que é uma oportunidade que nós temos e que Deus está fornecendo recursos para que nós venhamos reconhecer realmente o seu poder. Eu vi um comentário uma vez no Facebook mesmo, e já vou deixar logo dizendo para nossos ouvintes de hoje à noite, que você pode mandar a sua pergunta, que nós estamos observando. Eu estou aqui observando se alguém manda alguma pergunta. Faça o seu comentário, participe junto conosco, a sua opinião é muito importante. Tire as suas dúvidas, pergunte para o nosso dirigente, porque é um homem já vivido no Evangelho, já tem as costas largas, né, pastor? E tem muita experiência. Então pergunte, envie a sua mensagem, fale o que você quer falar, a sua ótica espiritual sobre o que estamos passando. É Deus tratando com o mundo, com a noiva, com a igreja, como devemos trabalhar, como devemos nos portar como igreja durante essa pandemia. Pastor, e eu vi um comentário que Deus estava tratando com a igreja e com o mundo na questão com essa pandemia. Como assim? Mateus 24 vai falar sobre as guerras, as pestes, a fome. E um dos sinais apocalípticos era justamente a peste. Esse é a volta do Senhor. E vamos entrar agora na área da escatologia, mas é bem rapidinho. A volta do Senhor, no seu coração, o Senhor já precede, já que estamos vivendo os últimos momentos da igreja durante esse sinal da pandemia? Eu acredito assim. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos segundos aqui na Terra. Segundos? Segundos. Forte. Eu acredito que não tem. Eu até escutava uns hinos na época de década de 90. Eu escutava um hino do irmão, deixa eu ver aqui se eu lembro, era o irmão José Cleumi. Ele é compositor de hinos, e um dos hinos dele, ele dizia que só faltava 2 sinais. Só faltavam 2 sinais. E esses 2 sinais, deixa eu ver se eu lembro aqui para os irmãos, né? Era tocar a trombeta e Jesus voltar. O Cícero Nogueira canta até esse hino, né? Só falta 2 sinais. É tocar a trombeta e Jesus voltar. Porque, Herbert, é assim. Se você for parar para pensar, todos nós que pregamos, você que é pregador da palavra de Deus sabe disso, já pregou na área escatológica e sabe. Todos os pregadores que vêm pregando sobre os acontecimentos dos finais do tempo, jamais imaginavam do que está acontecendo hoje, o que podia acontecer. Jamais eles imaginavam que ia acontecer uma coisa tão tremenda como está acontecendo hoje. Eu nunca vi nenhuma pregação, a não ser alguém usado numa profecia, profetizou, mas eu nunca vi. Você sabe, toda a igreja que eu dirijo, todos os anos eu faço uma semana escatológica, e são os homens como o pastor Wellington, como o Daniel, o evangelista Daniel, e outros irmãos,
o Bruno Batista, que são uns irmãos que têm grande conhecimento nessa área, mas jamais ele se referiu que o mundo ia passar do que está passando hoje, porque isso é inesperado. É inédito. Inédito, ninguém esperava isso. Foi uma coisa que veio e pegou todo mundo de surpresa, ninguém tem uma vacina, ninguém tem nada. Então, eu acredito que Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos segundos para a volta de Cristo. O interessante, pastor, daí é o seguinte, é que nós já passamos por várias pestes. Segundo Napoleão Falcão, passamos por 7 pestes já na terra. Já passamos pela peste bubônica, a peste negra, que matou mais de 500 mil de pessoas na Europa antiga, na Idade Média, né? Já tivemos o ebola, já tivemos o SARS, o antavírus, já tivemos já a AIDS, a febre amarela, a varíola. Mas o interessante, pastor, é que todas elas nunca pararam o mundo, né? Nunca pararam o mundo. E agora nós vivemos uma época que a igreja se retraiu, como eu falo, a igreja foi se esconder em cavernas para passar um tempo, para depois se mostrar de novo, como Deus fez com Elias. Mas nunca se ouve, como o senhor falou, foi tão inesperado, apesar que nós pregávamos sobre isso. O interessante, pastor, a gente vai entrar na área agora, e vocês que estão me ouvindo, entendam muito bem, e mande sua opinião. Eu quero mandar um abraço já para o cantor Josué Santos, lá da Paraíba. Um abraço, meu amigo, você é uma bênção do céu. Adney, também, da igreja Casa de Bênção, lá do Mundubim. Vocês são uma bênção. Manda a sua opinião em nome de Jesus. E a todos os meus amigos que estão participando também, manda a sua opinião. Pastor, o interessante é que a igreja, antes dessa pandemia, alguns, não todos os pregadores, o senhor conhece muito bem, pregava sobre isso, alertava, e é uma das pregações que ninguém gostava. Você sabe muito bem, como sou pregador também. Todos nós ouvimos alguém pregar sobre, olha, se converta mais, seja mais afinco com Deus, esteja mais na presença de Deus, porque a igreja vai passar um momento difícil, você vai sentir saudade de estar na igreja. Em muitas pregações já vi isso, sobre isso, mas ninguém esperava chegar, mas ela chegou. E aí, o que fazer agora? Vamos entrar agora no nosso tema, a igreja passando por esse período de pandemia. O que ela faz? Como nós podemos, pastor Daí, manter a nossa espiritualidade? Porque nós sabemos que a espiritualidade é algo individual, mas tem muitos neófitos na fé que eles necessitam ou precisavam de estar no meio da igreja, com a comunhão da igreja, para se fortificar, porque querendo ou não, existem momentos que o Senhor sabe que nós temos que estar com alguém, conversando com alguém, louvando a Deus. Quem não sente falta dos cultos, não é verdade? E chegou o momento, e aí, como manter o nível de espiritualidade dessas pessoas? Você como dirigente pode nos explicar melhor como manter o nível de espiritualidade desses irmãos que agora não tem mais como estar em união ou estar no corpo da igreja, para ter um nível de espiritualidade, como Paulo fala, suportai os fracos na fé, suportai uns aos outros, né? Carregai a cruz um dos outros. Então, como manter esse nível de espiritualidade agora, durante essa pandemia? Como a igreja tem que se portar? Nos alumie com essa palavra nessa noite. É uma pergunta assim um pouco curiosa, porque para a gente responder ela no momento atual, como a gente tem que agir, é preciso primeiro a gente voltar atrás um pouco. Você até discorreu aí muito bem do que o povo passaram, né? O que o povo passaram por peste, por perseguições. E você vai ver que a gente, quando começa a ler a Bíblia, a gente pensa que foi Deus que encaminhou o povo para aquela situação. Não, não foi. Quem encaminhou esse povo foi as suas desobediências, as suas decisões, tá certo? Deus sempre está lá, usando o profeta, alertando, mas o povo está lá de costas. É verdade. Não estão querendo. Eu acredito nos dias aonde nós chegamos. Vamos dar uma discorridazinha aqui. O senhor sabe que eu sou dirigente de igreja. Como nós somos 60 dirigentes de congregação aqui no Campo Messejano. Temos doutrina na sede, que é uma doutrina muito esclarecedora pelo nosso pastor presidente. E sempre nós estamos aqui ensinando o povo. Ensinando. E você percebe, Herbert, e quem está me ouvindo, percebe muito bem,
que os nossos cultos de doutrina, nos últimos anos, eles têm migrado muito, têm caído muito a frequência. Muito grande. Você está entendendo? Enquanto isso, a gente se percebe que um mero show, aí é tudo lotado. Por quê? Porque o povo, eles desprezaram ou abandonaram a questão do ensino. A questão do ensino. E abraçaram mais esse outro lado. Só que esse outro lado, eu não quero entrar aqui fazendo crítica, mas esse outro lado, ele não tinha, vamos dizer assim, uma alimentação sólida para hoje manter. Porque assim, quem se apegou com o ensino, quem gosta do ensino, quem gostou do ensino, quem aprendeu na doutrina, quem leu a Bíblia, quem se edificou, hoje eu posso dizer que o nível espiritual, eu recebo muitas pessoas no WhatsApp, outros conversam, e a gente vê muitas pessoas hoje lamentando, né, a situação em que estão vivendo, porque estão sentindo falta da igreja, e faz falta mesmo. É verdade. A igreja faz falta, a gente está na igreja junto com os irmãos, adorando a Deus, isso faz falta, mas a igreja em si, que se fortificou na presença de Deus, ela vai continuar firme, ela vai continuar espiritual, ela vai continuar alegre, ela vai continuar dando glória a Jesus. Está entendendo? Eu estou entendendo. E o interessante é que a falta dessa comunhão, para levar nos pormenores, a gente via um desprezo muito grande, como o senhor falou, um desprezo enorme na questão de doutrina, de ensinamento. E isso não é de agora, de vários anos, vários séculos, que se tem menosprezado a palavra de Deus. Não é de agora. É como eu tive um pastor chamado Marcos Rogério, ele é até professor da faculdade teológica daqui do estado do Ceará. Ele falou: quer ver a saúde da igreja? Vá no culto de doutrina, que você vai ver o verdadeiro avivamento é no culto de doutrina, porque você vê quem está aprazível com a palavra. Ninguém esperava que ela chegou. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Quando menos de repente deu um lockdown espiritual, corre todo mundo, esconde todo mundo. Usar um lockdown. E meu amado pastor, eu sei que o desafio agora é tanto espiritual, mas um desafio muito grande, tremendo para a igreja agora é o desafio financeiro. Esse desafio talvez nesse momento, porque eu vou usar aqui uma palavra muito certa. O diabo e o mundo está querendo quebrar a igreja. Ele está querendo rachar a igreja, partir, não divisão ministerial, mas está querendo quebrar a força econômica da igreja. Mas nós temos o Deus do ouro e da prata, mas ele está pressionando para isso. A gente sabe muito bem que as forças malignas estão tentando fazer de articulação. Agora, como fazer nessa questão de como convencer os irmãos a não se defasar na parte financeira? Como mostrar para ele? Porque nós estamos vivendo uma época tão difícil. Ou você escolhe comer ou comer. E aí, como é que a gente faz? A pergunta difícil, se é verdade. Mas a gente não pode fugir da realidade, né? É verdade. A gente hoje, vamos dizer assim, o panorama que é apresentado hoje é realmente esse aí, é essa situação, né? Eu sou mestre de obra e tenho quase 30 funcionários na minha responsabilidade. E no dia que o meu patrão chegou, que fez a reunião e disse: rapaz, mestre, a gente vai ter que parar, porque ele tem como sobreviver aí 1 ano, 2 anos sem precisar trabalhar. Mas as pessoas, eu, por exemplo, e as pessoas que trabalham comigo. E eu disse: não, ninguém vai parar. Primeiro que se nós parar, as casas que foram vendidas, você não vai receber a prestação, porque a obra está parada. Isso vai dificultar para você. Eu sei que ele tem o dinheiro para se manter, mas ia trazer dificuldade. Os fornecedores que tinham colocado material dentro da obra precisavam receber.
Então ele, parando, era obrigatoriamente ele tinha que tirar do bolso para pagar os materiais, os pedidos que já tinham sido feitos. Então eu consegui, naquele momento, convencê-los, o engenheiro e o meu patrão, para não parar. Por quê? Qual foi o sentido disso? Foi porque eu vi pai de famílias que trabalha comigo, que fica esperando o dia 15 para os 40% do seu salário entrar e o dia 30 do final do mês para receber o restante do seu salário. Então, aí foi aonde eu vi isso, passei para ele toda essa situação. Ele foi e disse: então pronto, fica com você, a responsabilidade é de vocês. Fizemos uma reunião com todo mundo está trabalhando, graças a Deus. Mas no sentido que você se refere, que eu não estou fugindo do assunto, é que as pessoas, estamos falando para a igreja, né? Nós estamos falando, o irmão está mostrando um papelzinho aqui, irmão, só um minutinho, eu preciso ler, que é para mim saber o que está acontecendo, certo? Se falando da igreja, do povo de Deus, você foi muito feliz quando você colocou que a igreja tem um Deus acima de tudo e que vai cuidar do seu povo. Herbert, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que alguns irmãos vão passar por dificuldade, ou estão passando. Eu tenho ajudado alguns irmãos da igreja. Entendo. Nós temos distribuído algumas cestas básicas. É o dever nosso, tá certo? Tanto da nossa parte mesmo, do nosso bolso, vamos dizer assim, como também a ajuda dos irmãos. Nós temos procurado ajudar os irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o crente que se mantém na presença de Deus, Deus vai abrir uma porta de escape, Deus vai abençoar, Deus vai fazer alguma coisa, vai chegar. E eu acredito que a igreja vai atravessar dando glória a Jesus. Amém. Se a igreja entender, como você foi muito feliz nas suas palavras, quando você colocou que o inimigo está trabalhando de todas as formas para atingir a igreja, para calar a igreja, para, vamos dizer assim, tirar as forças da igreja. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Um pai de família que passa o dia com fome em casa com os seus filhos e a sua esposa, de noite, se ele não tiver muita fé, de noite ele não tem força para vir para a igreja para dar uma glória a Deus. Não tem. Não tem. Então é aí aonde eu me coloco. Nós, as lideranças, temos que estar orando, tem que estar aconselhando. Eu tenho enviado WhatsApps, eu tenho orado pelos irmãos, tenho mandado mensagem através. Ontem mesmo eu gravava áudio no meu celular e enviava para os irmãos, até de outra congregação, que estão passando por dificuldade tremenda na vida. Uma irmã, amiga da gente, perdeu o genro, um rapaz de 37 anos, está um desespero, outras pessoas infectadas na família. Então a gente tem que ajudar, tem que aconselhar, tem que enviar um áudio. Vamos usar as redes sociais para abençoar o povo, né? É por isso que a liderança tem que estar na posição. Tem que estar na posição, tem que estar na presença de Deus, porque através das lideranças, dos obreiros, não é só o dirigente, não. Eu falo dos presbíteros que congregam comigo, você todos que é auxiliar, outros irmãos, temos que partir para a presença de Deus, porque é por aí que Deus vai derramar a bênção sobre o seu povo. Meus amados irmãos, você que tem a sua opinião, você pode escrever aqui a sua opinião no nosso Face, né? Nos comentários, comenta aí. A irmã Enaide, ela já escreveu aqui, inclusive, ela botou assim: ao meu ver, a igreja estava muito acomodada em bancos. Em outras palavras, nem morna e nem fria. E Deus está permitindo tudo isso para a igreja acordar. Realmente. Essa questão que a irmã escreveu aí, eu também vejo dessas formas. Assim, porque tudo isso, irmão Herbert, é uma opinião individual. São opinião individual que nós precisamos respeitar. Eu vejo dessa forma também. Eu vejo. Com certeza, eu acho que todos. Claro, gente, é claro. Claro como a água, né? A gente não pode fugir da realidade. Se convoca uma consagração nas congregações, não é só aqui não, é em todos os cantos. Você tem poucos irmãos, e agora convoco para falar com o Camilo Santana, que talvez vá todo mundo. Mas carreada. Chama um cantor famoso aí, até do mundo, que todo mundo quer ver.
e falar com Jesus. Não fala mais nem em casa, né? Está entendendo? Assim, você, meu ouvinte, amigo, querido, esse programa, a Bíblia fala, vai ser todo sábado às 19h30 da noite. Todo sábado, a Bíblia fala. E nós estamos discorrendo hoje, esse programa piloto aqui, sobre o que fazer, a igreja, o que ela tem que fazer durante essa pandemia, como ela passar esse momento de pandemia, como nós temos que atravessar como Israel atravessou o Mar Vermelho. Levanta a cabeça e vai. Pastor, nós estamos vendo um declínio espiritual muito grande. Nós estamos vivendo 2 períodos dessa pandemia que eu percebi. Primeiro, nós vimos logo quando ela apareceu, chegou, matando. Agora estamos vendo provavelmente o pico que estamos agora, matando tudo e a todos. Logo no início, nós vimos uma carreira muito grande daqueles que estavam afastados, desviados, retornaram. Era live com 18 pessoas reconciliando, e eu via isso direto. Mas como o ser humano se acostuma com todo tipo de situação, agora, nesse período agora, nós vemos que as pessoas já se acomodaram. Estamos vendo uma período de pandemia, de morte. Mas as pessoas se acomodaram e se esqueceram já, praticamente, do que estamos vivendo, um período apocalíptico na sua essência. E agora, como voltar a alertar essas pessoas, dizendo: Jesus está voltando, nós somos a igreja que está passando os últimos momentos da terra. Como fazermos? Como chegar até essas pessoas? Como alertarmos essas pessoas que esse é já a última hora da igreja aqui na terra? Eu acho que das perguntas que você fez, a mais difícil foi essa. Antes de eu responder, pastor, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Marlon, lá de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. É um teólogo, missiólogo de primeira. Temos aqui uma pergunta também da irmã. A irmã falou aqui: parabéns, minha prima. Muito obrigado. Parabéns, primo. Que Deus lhe abençoe a sua missão, que é linda, ganhar pessoas para Deus. Eu não sei se é minha prima, Everlanja, mas se for minha prima, Deus abençoe. Voltando aqui à pergunta. Eu acho que ela é minha prima. Sua prima? Pronto. É que é tanto primo que eu nem sei. Voltando aqui à pergunta. Não, minha prima não, deixa ela comigo. Então pronto. Voltando aqui à pergunta, o que fazermos? Como agirmos sobre essa situação? Porque agora nós estamos distantes de tantas pessoas, que outra hora nós teríamos, vou até reforçar um pouco mais a pergunta, nós tínhamos nossos cultos campais, que a igreja não ia. Nós tínhamos aqueles doidos, varridos, que pregavam nas esquinas. Hoje não tem. Tem alguns, é verdade, mas hoje não tem. E aí? Vamos lá. Eu disse que era uma das perguntas mais difíceis. Deixa eu mandar só a paz do Senhor para a Verlanja, minha prima. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Mas assim, eu vejo dessa forma. Nós estamos vivendo um período que ainda ninguém sabe nem o que vai fazer, né? Nós não sabemos ainda, porque o que a gente hoje está fazendo é esperar, ou esperando que tudo isso passe, né? O isolamento social, e as pessoas ficam em casa, e aí a mensagem que existe no mundo todo. Então a gente ainda não sabe, porque nós ainda estamos vivendo, vamos dizer assim, o pico dessa situação. Agora eu acredito, eu tenho pensado nesses últimos dias, que talvez aí depois do mês de junho, essa questão dos números que só aumentam, eles vão começar a diminuir. A gente está orando para Deus também estender as suas mãos e abençoar, né? Então a partir daí eu acredito que vai nascer no coração das nossas lideranças, nosso pastor, algum meio, né, da gente transmitir a palavra de Deus, porque o meio que nós temos hoje de transmitir a palavra de Deus é através das lives, né? Através da internet. É os meios que a gente tem e precisa ser usado, tá certo? Agora, é preciso já começar
a se pensar numa forma de a gente pregar o evangelho. Porque, irmão Herbert, não dá para viver sem pregar o evangelho, não. Não se pode. Não pode. Se você parar, você está em desobediência. E desobediência é pecado. É verdade. Está entendendo? É uma ordenança. É uma ordenança. Então, eu acredito que logo, logo vai aparecer uma maneira, uma forma da gente se aproximar e já começar a pregar o evangelho. Agora, eu estou orando a Deus e eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Acho que ninguém pede esse milagre, não sei. É que Ele me santifique mais. Ele me dê mais graça. Porque nós estamos vivendo um choque de realidade. Muito grande. Quem não se converter depois dessa, eu não sei o que vai ser dele, não. Deixa eu ser bem transparente. Eu sei que tem muito crente aqui do Parque Iracema me escutando. Eu acho que quem não se converter depois dessa, aí eu não sei, só Jesus, aí é com Jesus. Eu não sei dizer mais nada não, porque, gente, a realidade é séria. A realidade é séria, né? Deixa eu aqui louvar a Deus. Eu ainda não disse nada. Se lembra aí do que você vai perguntar? Eu ainda não falei nada sobre a questão do programa, né? Pode falar, pastor. Deixa eu aqui homenagear vocês. O senhor é o dirigente da congregação. Deixa eu homenagear vocês pela iniciativa. E eu acredito que vai ser convidado outras pessoas. Próximo sábado. Vai ser mais irmãos. Eu quero deixar aqui a critério de vocês esse trabalho entre você, presbítero Leidivan, Felipe. Me comunicam o que vão fazer, mas fica a critério. Vamos fazer a obra de Deus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, já foi falado que no próximo sábado nós teremos outro convidado. Hoje é o nosso dirigente, como foi o nosso primeiro programa de muitos em nome de Jesus. Nós teremos outros e outras pessoas também irão expressar suas opiniões. Pessoas da nave da igreja, nós queremos ouvir as pessoas simples que muitas vezes não conversavam muito na igreja. Nós queremos entrevistar essas pessoas, debater, saber o que ela pensa e conversar e ela expor aquilo que Deus tem colocado nos corações dela. Então não será apenas presbítero, pregador, cantor, mas será pessoas também simples como eu e você, né? A irmã Enaide também enviou outra palavra. Ela falou assim: oremos que depois de tudo isso o povo de Deus não esqueça de ir à casa dele e não vá se acostumar com as lives. Pastor, agora eu vou entrar nessa pergunta da irmã Enaide, que inclusive é a minha mãe, certo? Pastor, depois dessa pandemia que nós retornarmos para a casa do Senhor, será que não tem muito crente que vai deixar de vir para a igreja para ficar em casa assistindo lives? Porque vamos aqui, pastor, entrar bem no rasinho aqui eu sou do interior de Cascavel, e vamos puxar a água do fundo do pote, que é aquela aguazinha que ninguém gosta de beber, mas tem que passar pelo fundo do pote para poder limpar o pote, né? Vamos para lá. Porque tem muito crente hoje, e isso é uma realidade, que está tão acostumado com lives, e tem live para todo tipo. Tem a live para o crente pentecostal, tem a live para o crente tradicional, tem a live para o crente que só gosta de cantar, tem a live para o crente que só gosta de pregar, tem a live das revelações. Essa é a mais famosa, a live das revelações. Será que quando voltarmos para o nosso culto, isso para aqueles crentes que era mais fraco do que caldo de pitomba, que só estava na igreja para passar um point ou bater um cartão, como fala nosso cearense, e ele não vai se acostumar com essas lives em casa, a comunidade que ele tinha em casa, e agora retornar para a casa do Senhor. Eu falo isso não para nós que temos um anseio de retornarmos de novo, porque a Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Mas eu falo para aquele que estava só Jesus tendo a misericórdia dele, e agora está em casa, ele pode assistir sentado no sofá, comendo uma pipoca, bebendo uma Coca-Cola. E agora? O que fazer? O que o senhor acha, pastor, disso? Eu acho que todo dirigente de congregações e pastor presidente de campo, quando terminar isso aí, acaba com um live. Desmancha tudo, tira as internet da igreja, acaba com tudo isso. Mas aí tem as internet, né? Internet da vida. É verdade. Assim, eu falei aqui para você, respondendo uma pergunta,
E eu vou só repetir um pouco as palavras que você me estava se referindo aí sobre a questão de ter live hoje de todos os gostos. É verdade. Tem live de todos os gostos. Deixa eu ler aqui de novo. Pode botar mais para cá, irmão Ledivan. Não tem problema. Olha, Ledivan, bota mais para frente. Que siga as redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Siga lá, viu? E Ademir Parque Iracema no Facebook, e Ademir Parque Iracema no YouTube, e Ademir Parque Iracema no Instagram. Quem não encontrar, vai nas minhas redes sociais, porque lá eu sigo todas essas redes sociais, estou lá seguindo eles. Você me segue, segue a igreja, e a polícia não vai atrás de você. Não se preocupe se está seguindo alguém, viu? Não é verdade, Isaías? Então, segue lá. Vai, meu pastor, prossiga, por favor. Não, em relação a essa questão aí, né? Esse like de tanta live que tem hoje. Eu vejo dessa forma. As pessoas que querem verdadeiramente servir a Deus com sinceridade, eles têm que procurar as origens das coisas, né? Tem que procurar as origens, quem é que está fazendo, se essa pessoa tem uma permissão do seu dirigente, tem uma permissão do seu pastor, se trabalha numa igreja séria. Eu acho que as pessoas têm que ir por aí, que tem muitas pessoas boas na internet, né? Tem muitas pessoas boas que estão lá ensinando, pregando. Nós temos o pastor Gilmar Carvalho, que faz programa, né, na rádio, através do Facebook, através de outros canais. Tem o pastor Ricardo, tem vários, tem muitas pessoas boas. Agora, pelo amor de Deus, tem umas pessoas aí gravando uma live com esse movimento de profecia. É verdade. É um negócio fora de sério. É verdade. Pastor, hoje mesmo eu estava vendo uma live que o camarada pegava a mão, aí tinha um copo cheio de óleo ungido, ele botava o nome lá, Revelação, no papel, tacava a mão dentro, aí mandava assim: agora vocês vai dar um like na minha live e vai compartilhar. Aí quando você compartilhar, quem for dar um like, Deus vai me revelar o profundo e o escondido. Olha só o time dessa revelação, o naipe dessa revelação. Então, pastor, nós vemos que o povo está se perdendo por falta de conhecimento. O povo está se perdendo, está se misturando, engoldando com o sincretismo religioso. Nós estamos retornando, pastor, essa é uma opinião minha, e faz muito tempo, nós estamos retornando às indulgências do que o catolicismo errou no passado. Nós estamos errando agora também. Estamos nos engoldando com as indulgências. Como assim? Para poder ter uma bênção, você é salvo. Por quê? É sal grosso, é óleo ungido, unge a chave, unge o carro. Primeiro, para ungir, tinha que ungir somente as coisas sagradas de Deus, não objetos, mas sagradas para Deus. Então, o povo está se perdendo. E nessa pandemia agora eu vejo que as pessoas estão comendo de tudo que se põe na mesa. É porque há um desespero, né? Há um desespero, vamos dizer assim, até espiritual. As pessoas estão atirando para todo lado, como a gente costuma dizer, né? Mas as coisas de Deus, enquanto você estava falando aí, irmão Herbert, eu estava lembrando aqui, as coisas de Deus, elas não são conquistadas com desespero, né? Com pânico, com ansiedade. As coisas do Senhor, elas são conquistadas, são adquiridas pelo conhecimento, inclusive da palavra de Deus. O título do programa é o quê? A Bíblia fala. E é um tema que dá para você pregar. A Bíblia fala. Por que a Bíblia fala? Em todos os pontos. Eu acho que eu vou dar até sugerir aqui para vocês, para num desses programas vocês falar sobre, já que a Bíblia fala sobre estava me lembrando aqui, fugiu da minha mente, os símbolos, né? Sobre os símbolos da Bíblia. Com a Bíblia tem os seus símbolos, né? O fogo, a água, né? O vento, né? As configurações. Então, se a Bíblia fala, espere, escute, leia, aprenda, estude, procure as coisas originais, porque essas coisas dão muito fácil.
As coisas estão muito fáceis, estão se pregando um evangelho muito barato. Não, evangelho é sacrifício, minha gente. Evangelho precisa ser vivido, né? Tem que se botar em prática. É verdade. Tem que viver. As pessoas gostam de título. Eu vi uma mensagem de um pregador, um rapaz novo, ele pregando sobre essa questão, né? Sobre o título. Não é isso não. O título não é tão importante quanto o nome. É verdade. Né? Porque o título pode até abrir a porta, mas quem mantém a porta aberta é o nome. É o nome. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então as pessoas têm que parar com essas coisas. É verdade. Uma vez eu disse numa doutrina aqui, vou dizer agora aqui, através dessa rede social. Irmão Ebers, isso aqui é verdade. Eu não preciso, escute bem, e quem está me ouvindo, me escute. Eu não preciso de profeta profetizando bênção na minha vida. Eu não preciso. Eu preciso de profeta que profetize o que é que está impedindo de eu receber a bênção. Porque eu já sei que os celeiros de Deus estão tudo lotados de bênção e é para crente. Está cheio de galardão para ser doado. Exatamente, eu sei. Agora eu preciso de você profetizando. Pastor, tenha cuidado. Pastor, ande direito. Pastor, faça assim. Ande assim. Aí eu preciso. Ah, mas é bênção para tudo, é chave de carro, é não sei o que, é no tapete, é a flor. Gente, tá igual a feira da 24 de maio lá em São Paulo. Não é assim. As coisas de Deus é através do sacrifício, é através da oração, né? Do jejum, de uma vida com cuidado. É isso aí, eu vejo dessa forma. Deixa eu mandar aqui um abraço para o pastor Zé Carlos de Lima, diretamente da Paraíba, viu? Aqui está na nossa sala aqui. Também mandar aqui um abraço também para Wagner, lá do Mudubim também, da Igreja Batista El Betel, do pastor Valtinho também, está nos acompanhando também, está ao vivo aqui na nossa live. Pedro Henrique, os irmãos também de Santa Catarina também estão nos acompanhando. O meu padrasto Ivani Guerra também está nos acompanhando também, lá da Igreja Batista El Betel. Está em peso a Igreja Batista El Betel, viu? Observando aqui. O meu amigo Josué Santos também, diretamente da Paraíba também, está nos acompanhando. Josué, está faltando você aqui em Fortaleza, Josué. Nós adorávamos juntos também. Viu, meu amigo Josué? Tá algum recado aí, Dodivan, para nós aí? Pronto. Pastor, você quer falar alguma coisa? Eu quero deixar um versículo, que sim, enquanto esse versículo tem falado muito comigo. Glória. É um versículo que eu tenho carregado no meu coração, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 29, que diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É forte esse versículo. Você que está nos acompanhando, faça como a irmã Enaide, envie a sua opinião, comente lá embaixo, comente, diga a sua opinião, o que precisamos fazer para a igreja passar por essa pandemia mais santa, como devemos passar nessa pandemia, como devemos fazer, nos comportarmos durante essa pandemia, para que possamos ter uma espiritualidade mais sadia na presença de Deus. Eu já quero aqui, pastor, falar uma coisa, é que durante essa pandemia, e ela tem nos ensinado muito, ela tem nos ensinado demais. Essa pandemia, eu acho que ela é uma peneira. Ela está peneirando quem é e quem não é. Está peneirando, porque nós vemos pessoas com opiniões adversas. É Deus, é o diabo. É Deus, é o diabo. É Deus que mandou, foi o diabo que fez. E assim vai. E as pessoas estão com opinião, estão brigando mais por política do que pela palavra de Deus. Nós vemos que uma degladiação muito grande no Facebook, e eu já estou com nojo disso. Essa é a minha opinião. Já tem me saturado. Eu vi até um vídeo tão engraçado do que fizeram um meme do William Bonner, botando coronavírus, é Bolsonaro, coronavírus, agora é Sérgio Moro, Bolsonaro, agora já é outro, e assim vai. Não, só fala sobre política, mas parece que a palavra de Deus tem saído de foco. Eu acho que se nós temos 5.000 amigos no Facebook, que é o limite máximo, e todo
todo dia nós enviássemos para esses 5 mil, no caso, coletivamente, uma mensagem: Jesus te ama, seriam 5 mil pessoas que você evangelizou em um momento. Você está me entendendo? 5 mil pessoas evangelizadas em um momento, sem precisar sair de dentro de casa. Mas nós estamos perdendo tempo brigando por coisas terrenas. Eu acho que a igreja não se entronizou no ambiente, pastor, espiritual de que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o badalar da trombeta do arrebatamento. Nós estamos vivendo ainda com material demais. Nós estamos todas dormindo, como a parábola das 10 virgens, todas dormiram. Mas a diferença é quando a trombeta tocar, que vai alertar todas, mas a diferença vai ter o óleo na lamparina. Nós precisamos, pastor, eu acho que essa é a minha opinião, retornarmos e ter a visão espiritual, como o Senhor falou, foi feliz na sua palavra, de evangelizar, de pregar aquilo que o Senhor ordenou e fazer o ídolo. Você não acha isso? Sim, com certeza, temos que fazer isso. Eu meditava hoje, eu estava fazendo um trabalho lá na minha casa, e nós entendemos pela palavra de Deus, e até mandamento de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele vai mandar a gente vigiar e orar, né? Vigiar e orar. E uma das coisas que a gente lamenta como liderança de igreja é exatamente isso, a questão das pessoas se estabelecer mais diante de Deus, se firmar, aprender a ser um crente verdadeiro, a ser um crente mais edificado. E eu comparava, irmão Ebs, esses dois setores, a questão da vigilância e da oração, como um pássaro, e eu via esses dois setores como 2 asas. Eram as 2 asas. Isso era eu meditando agora à tarde. E porque não tem condição de um pássaro voar só com uma asa. Não tem condição, é verdade. Não dá para ele voar só com uma asa. Só dá para voar com as 2. E nós estamos vivendo numa época que uns vigiam e não oram, e outros oram e não vigiam. Por isso que não tem voado. Por isso que às vezes não sai do canto. Crescer na graça, né? Você está entendendo? No conhecimento, né? Eu acho que você entendeu o que eu quis aplicar de uma forma figurada. Nós vamos usar as 2 asas que nos faz voar para chegar na presença de Deus, que é a vigilância e a oração. Tem mais outras coisas que precisa fazer? Precisa. Mas se você vigiar, você obedece. Se você vigiar, você anda na presença de Deus. Se você orar, você se fortalece. Se você orar, Deus fala com você. Se você orar, pode ter certeza que a sua oração Deus vai ouvir e Ele vai colocar por terra as dificuldades que vão surgir na sua caminhada. Então é necessário, crente, deixa eu falar na individualidade. Um crente é necessário hoje ele se apegar com essas 2 asas, vigiar e orar. Porque se ele não vigiar e só orar, ele não vai conseguir voar só com uma asa. E se ele só orar e não vigiar, ele também não vai sair do canto, porque tem uma asa quebrada. O pássaro com asa quebrada, ele só roda, não sai do canto. Precisa, o povo tem que aprender isso. Nos dias que nós estamos vivendo, temos que aprender. Não, é oração por tudo quanto é canto por aí, a gente está ouvindo e sabe, mas não tem as vigilâncias. Às vezes não obedece, às vezes não está nem aí, às vezes tem culto na igreja, não vem porque está na oração. Você está entendendo? Não é assim as coisas. Eu sempre aprendi, irmão, com as minhas lideranças, desde o meu sogro, a fazer as coisas na linha, dentro de uma linha. Por que eu obedeço tanta série? Algumas pessoas até, às vezes já acham que é exagero. Não é exagero. Eu obedeço meu pastor. Para mim fazer esse trabalho aqui, para fazer as lives de quarta-feira, eu pedi permissão ao meu pastor. Chama e ele obediência, né? Ele me pode fazer, irmão Daí, eu fiz. Porque se ele dissesse, não, irmão Daí, vamos ficar só com a da sede, nós tínhamos ficado só com a da sede e a do pastor João. Mas como ele me autorizou, nós estamos fazendo, porque nós temos autorização
do nosso pastor presidente, e vai ser uma bênção. Pode ter certeza que esse programa de vocês de hoje, vocês vão ter muita audiência, muitas pessoas vão comentar e vão dizer que tem sido uma bênção, porque nós estamos na obediência. Tem muita gente. Nós já estamos perto de encerrar o programa, mas pastor, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas os crentes da nossa congregação em especial, que estão com saudade de se congregar de novo, estão com saudade de louvar com muita espontaneidade, que estão com saudade de conviver. Agora eu fico, não vou dizer triste, eu fico assim um pouco olhando pensativo, ver essa igreja vazia, e ela não é acostumada a estar vazia. Eu queria que você deixasse um recado dentro de poucos minutos, para mim depois dar os meus agradecimentos também, para esses irmãos, você como dirigente aqui do Parque Iracema, dar uma palavra de conforto para essas pessoas que estão com muita saudade, inclusive os obreiros também, que estão com saudade também, o corpo em si do Parque Iracema. Amém. Meus queridos irmãos, deixa eu me direcionar a você nesse momento. Até então nós estávamos aqui palestrando, mas agora nós vamos entrar nessa linha de pensamento de uma palavra de edificação, de conforto para os irmãos. É bem verdade que a gente sabe que muitos irmãos estão com saudade de estar, aliás, estão com muita vontade de voltar à igreja, estão com saudade de estar reunidos, servindo a Deus, se alegrando. Nós aqui do Parque Iracema congregamos numa igreja, uma igreja abençoada, uma igreja fervorosa, uma igreja onde nós temos sentido a presença do Espírito Santo, uma igreja alegre. Existem algumas falhas, porque nós somos seres humanos, mas eu quero desde já até agradecer a Deus e esta igreja pela forma como muitos irmãos têm se comportado nesses últimos dias. Uma igreja que não parou de contribuir, continua contribuindo, continua entregando os seus dízimos, né? E a minha palavra é que não se desespere, não se entristeça, vai passar, toda essa dificuldade vai passar, e saiba que em meio a tudo que está acontecendo, você tem um Deus, você tem um Senhor que está do seu lado, que está olhando para você, que está cuidando da sua família, que está cuidando dos seus e vai continuar cuidando. A minha palavra para você nesta noite é que você vá para os pés de Jesus, ore, peça uma orientação a Ele, né? Saiba que Ele falará com você, lhe conforta, Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe dar autoridade para você vencer as lutas no nome de Jesus. Então, fica a minha palavra, e que você possa, através desse programa, dessa palestra que eu tive aqui com o auxiliar Herbert, você possa ter aprendido, possa ter aprendido alguma coisa e possa ter se fortalecido, ter se edificado mais, porque tudo isso que nós conversamos aqui é uma realidade. Nós estamos vivendo sim dias difíceis, dias de muita dificuldade, dia inesperado. Ninguém esperava os dias em que nós estamos passando. Mas tem uma coisa: o Deus que nós servimos é um Deus que nos acompanha, que nos segue, que habita conosco, que está conosco, que nos ajuda, que nos alegra. Na hora mais difícil Ele chega e enche o seu coração de alegria. Amém? Vamos continuar na presença de Deus, sem desanimar. Alegre, firme, com a cabeça erguida. Amém. Na época de Mesaque, Sadraque e Abednego, a situação era difícil. Era difícil, né? Mas eles optaram em ficar de pé. Então, a palavra é: fique de pé. Amém?
Já para nós encerrar, antes de encerrar aqui, eu estava lendo alguns comentários aqui na minha sala do Facebook. Perguntaram se o senhor é meu pai. A pessoa, a semelhança deve ser muita, né? Não, ele não é meu pai não, rapaz. Pode ir, fica à vontade, pastor, em nome de Jesus. Ele não é meu pai, ele é meu dirigente da nossa igreja, viu, Adney? Ele não é meu pai, Adney aqui é o nosso amigo. Aqui, obrigado, meu pastor. Meu padrasto também está nos acompanhando aqui também. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa noite. Esse foi o primeiro programa. Nós estamos trabalhando para melhorar. Se houve alguma coisa diferente, por favor, nos perdoe. Nós vamos melhorar cada dia mais. Você não tem ideia do que o malabarismo que a gente teve que fazer hoje para nós colocarmos essa parafernália todinha para fazer essa live para vocês. Nós vamos botar temas, vamos botar aqui temas cabeludos, certo? Que ninguém pouco fala, tem coragem de falar, mas nós vamos botar aqui. Vocês vão participar junto conosco. Nós estamos aqui para participar junto, discorrermos junto, porque nós não somos donos da verdade, a verdade que é a nossa dona. Então, nós vamos estar fazendo no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 19h30, esse programa, a Bíblia Fala. Quem vai falar é a Bíblia que vai discorrer das suas verdades. Na exegese, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, a exegese espiritual é a Bíblia em si. Meus irmãos, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à nossa equipe aqui, o nosso irmão Ledivan, Felipe, nosso irmão Isaías aqui no teclado, fazendo fundo musical, o nosso dirigente, muito obrigado, meu pastor, a sua esposa também que vem ajudar aqui, a irmã Raquel, que está aqui também internamente, aqui nos bastidores. Irmãos, essa equipe aqui é 10, eu sou apenas aqui o segurador de microfone, né? Mas os verdadeiros trabalhadores mesmo que fazem o negócio acontecer estão de trás dessas câmeras aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pandemia é um deserto. A palavra deserto no hebraico é midbar. Ela nunca matou adorador. Ela nunca matou um crente verdadeiro. Ela revelou quem era. Foi no deserto que o povo enxergou e Deus viu. Enquanto um povo murmurava, Deus ficava calado. Enquanto o povo via a dificuldade, Deus viu a solução. Foi no deserto, de caminho a Canaã, durante um midbar, deserto, que Deus viu que o povo estava se entrelaçando com as dificuldades, estava perdendo a espiritualidade. No acocho da situação, fizeram um bezerro de ouro para adoração, mas teve 2 que não se curvou. Escute só, essa pandemia não veio para matar você, crente. Ela veio para purificar. Ela veio para revelar quem está posto na rocha e quem está feito no alicerce da areia. Então não se preocupe, porque o Egito revelou para o mundo quem era José. Babilônia revelou para o mundo quem era Daniel, Ananias, Azarias e assim etc. Temos a coragem de falar que passaremos por mais essa também. Deus abençoe a todos. Vamos orar encerrando em nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque tu és bendito, és santo, é íntegro, reto. Louvado seja o teu nome em cima dos montes de Sião. Baruch Hashem, o teu nome seja glorificado, bendito seja o teu nome, para todo a honra e a glória, para todos sempre, sempre, e amém, e amém. Muito obrigado em nome de Jesus. Bem lembrado, você pode, perdoe. Em tempo, né? Vamos, em nome de Jesus, implementar a bênção apostólica. Recebam a bênção de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, e você com alegria diga amém. Amém.